Agora nós recebemos aqui no Inovatec Podcast uma convidada de honra, mas olha, os convidados de honra acho que somos nós, porque ela é a grande anfitriã desse evento. Eu estou falando da doutora Andreane Vasconcelos, ela que é biomédica, doutora em ciências médicas e que lá no passado, junto com o doutor José Leite, foi a idealizadora desse grande evento que a gente vê aqui, e eu imagino que ela tem bastante história para contar para a gente. Doutora Andreane, muito obrigado por estar aqui conosco. Sei que no meio dessa confusão não é fácil. Roubá-la para estar aqui não foi fácil, viu? Mas é um momento que vale muito a pena, até porque a sua experiência, ela com certeza é de muita valia para muita gente que está Brasil afora. E a gente sabe que criar e fazer um evento como esse daqui demanda muita energia, muito planejamento, muita estruturação para poder fazer isso acontecer. Especialmente porque, nesse momento, doutora Andreane não está morando no Brasil, ela mora em Londres, está no meio de um pós-doutorado. Mas vamos lá para o início. Como é que surgiu essa ideia do Inovatec, que hoje a gente olha assim, poxa, é óbvio que alguém teria a ideia de fazer uma coisa maravilhosa como essa, mas como que começou isso daí? Bom, primeiro, obrigada, cumprimento todos que estão nos acompanhando. É uma honra conversar com você. E o Inovatec surgiu como um congresso científico dentro da Universidade de Brasília. À época, eu fazia o doutorado na Faculdade de Medicina, em Ciências Médicas, né? Sob orientação do Dr. José Leite, como você mencionou. E, na verdade, o professor José Leite sempre teve um histórico, né, em seu trabalho, em sua carreira, de promover a disseminação científica e organização de eventos. Então, como sua aluna, fui bastante influenciada, né, pelas suas ideias. Então, surgiu essa ideia de fazer um congresso de inovação em saúde, abordando esse tema da inovação em saúde dentro da Universidade de Brasília, né, junto com o professor José. Na verdade, ele foi o grande catalisador dessa ideia e eu, né, logo abracei e contribuí para a construção desse projeto. Mas o interessante é que, mesmo como um congresso científico dentro da universidade, tal como muitas, né, instituições também fazem, desde o início ele já veio com uma proposta de unir a academia com as empresas, né, aqui da região. Então, desde a primeira edição já tivemos participação de algumas empresas, como o Grupo SEIB, né, que sempre foi um grande apoiador do nosso projeto desde a primeira edição. Então, ele já veio com essa característica de unir a pesquisa científica, a universidade, com o empreendedorismo, trazendo um pouquinho, aproximando mais as empresas à universidade. Claro que depois, né, foi tomando proporções maiores e quando eu terminei o meu doutorado e abri, né, e fundei a People and Science, uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a princípio, essa ideia do Inovatec, após a pandemia, estava um pouco adormecida, mas com a empresa, né, fiz a proposta para o professor José de trazer o Inovatec para fora dos muros da universidade, ampliar para a sociedade e trazer como um projeto da empresa, da nossa startup. E claro que ele acatou a ideia, abraçou a ideia de uma maneira muito generosa. E agora, na sexta edição, né, essa proporção, essa magnitude que o evento está. São mais de 80 instituições, entre instituições públicas, né, e privadas, né, as empresas, sobretudo, com a participação incrível. Mas surgiu disso, né? Doutora Andreane, uma coisa que a gente percebe, né, caminhando aqui pelos corredores e vendo que o evento ele é grandioso, mas eu acho que a fórmula desse sucesso é justamente você unir quem está pesquisando e desenvolvendo ciência e tecnologia com quem vai usar. E a gente vê vários órgãos públicos aqui, porque o benefício final é para a sociedade, né? Exatamente. É aquele indivíduo que hoje talvez esteja lidando com
uma situação de doença que ainda não se sabe ao certo como tratá-lo, mas melhor do que isso, a ideia de promoção de saúde. Porque ainda há uma interpretação errada, né, de que as atividades médicas são para curar doenças, quando na realidade o objetivo principal tem que ser o de promover saúde. A saúde tem um contexto muito mais amplo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente também está falando de saúde. Quando a gente fala de um meio ambiente bem cuidado, né, preservado, e aí eu faço uma ressalva, né, que preservado não quer dizer necessariamente intocável, mas ser utilizado de uma maneira racional, né? Então, as estratégias de desenvolvimento sustentáveis são estratégias muito bem estabelecidas e mostradas nos países, né, mais desenvolvidos que funcionam. Então, a gente trata aqui a saúde num contexto mais amplo. Quando a gente fala de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a gente também fala de promoção de saúde. E o papel do cientista, eu acho que é esse. Inclusive, por exemplo, eu estava andando aqui pela feira, a People & Science acho que um dos primeiros produtos do surgimento dela é uma coisa um tanto quanto óbvia, que foi pesquisar aquilo que sempre esteve nos quintais, na casa da minha avó tinha uma goiabeira. Exatamente. E a gente olha aquilo e quando vê uma inovação tecnológica em cima de algo tão comum no Brasil como é a goiaba. Se você puder contar um pouquinho desse início, Claro. Porque ele é significativo, porque Exatamente. às vezes a solução está ali na sua frente, você passa por ela toda hora, você só não parou para olhar com o olhar do desenvolvimento científico e tecnológico. Exatamente. Acho que esse produto e esse projeto da empresa é um dos melhores exemplos de como a bioeconomia pode ser executada. Você associa desenvolvimento sustentável, cadeia produtiva sustentável, desenvolvimento social e, claro, geração de um produto, né, que tem um impacto para a saúde das pessoas. Então, a goiaba é fonte de uma substância chamada licopeno, é uma substância reconhecidamente benéfica para a saúde, né? Ela tem uma atividade chamada de antioxidante, e a literatura científica já é muito forte em demonstrar que essa substância está associada a efeitos como prevenção de diversos tipos de cânceres, associada a melhoras de condições ou prevenção de doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, a promoção de um estado de saúde e bem-estar, né, geral, claro, né, que associado também a outras práticas saudáveis de vida. E a goiaba é uma planta, uma fruta que ocorre em abundância no Brasil. Então, inclusive, Brasília, a região de Brasilândia, no Distrito Federal, é uma das principais produtoras da fruta no Brasil. E o que acontece é que parte dessa fruta, que tem um alto grau de maturidade, pode não ser tão interessante comercialmente. As pessoas geralmente gostam da fruta em um estágio um pouco mais verdinho. Então, essa fruta com alto grau de maturação, ela acaba sendo destinada para indústrias de suco, mas existe um potencial muito mais rentável, né, desta fruta em alto grau de maturação, que é a extração de substâncias bioativas para a geração de produtos funcionais e promoção de saúde. Suplementos alimentares em cápsulas, alimentos funcionais, né? Então, existe um universo de possibilidade, aplicação cosmética, né? Possibilidade de produtos que agrega valor àquela fruta. Então, ela tem um valor comercial que vai gerar renda ali para as famílias, mas se você aplicar a biotecnologia, a bioeconomia, você tem um produto de alto valor que vai trazer um impacto de desenvolvimento muito maior para o país. E se a gente pegar todos os exemplos no mundo dos países desenvolvidos, são países que pensaram dessa forma, de unir a ciência, a pesquisa e agregar valor e não viver apenas de commodities, como a gente ainda faz muito no Brasil. Então... Agora, só tira uma dúvida. A senhora usa... Tá tão jovem, né? Ficando de senhora. Você usa, Andriane, esse licopeno? Com certeza. Olha, aí tá explicado nós termos aqui, assim, uma pele
É jovem porque é jovem mesmo, mas a aparência de mais jovem ainda, né? Isso ainda vira cartão de visita do produto que desenvolveu, né? Não posso virar garota propaganda, É. né? Mas eu falo com propriedade, pela base científica que tem. São mais 17 artigos que nosso grupo de pesquisa tem publicado com o licopeno da goiaba, mostrando diferentes aplicações para a saúde, em modelos celulares, em modelos animais, né? Então, a gente tem aí uma base científica sólida. E se você parar para pensar, na verdade, já existe produto comercial a partir do licopeno sintético ou licopeno do tomate. O diferencial que a gente traz da goiaba em termos de rendimento É a e fonte. produtividade, a fonte diferenciada traz uma produção mais rentável, mais sustentável. A gente consegue gerar a cadeia produtiva sustentável desde o produtor da goiaba. Ou seja, ele vai ser melhor remunerado Vai ser por melhor um produto remunerado, que às vezes não era tão porque reconhecido. aquela fruta que ele perdeu porque estava madura demais, agora ele consegue Comercializá-la para uma destinação e gerar específica. produtos de maior valor. E assim como tem o exemplo da People and Science, andando aqui pelos corredores, a gente tem vários outros exemplos. Vários outros. Então, assim, por isso que é importante haver esse ambiente e principalmente trazer a indústria. Muitas das vezes nós temos aí um industrial se confrontando com um problema de solução difícil dentro da área de saúde, e o que ele precisa é estar em contato com esse universo aqui, Exatamente. que as soluções estão aí. Pessoas inteligentes, várias, cheias de vontade de inovar. Agora, por falar em vontade de inovar, a doutora Andreane está fazendo o seu pós-doutorado lá na Inglaterra. Exatamente. E o objetivo desses estudos é justamente levar conhecimento das suas pesquisas, mas também trazer inovações. E dos seus estudos hoje lá, eles são ligados à área de desenvolvimento de materiais. Tem uma conexão muito forte com a indústria britânica. O que você enxerga dessa sua experiência lá no Reino Unido que poderá ser útil a trazer e aplicar aqui nas inúmeras dificuldades e problemas que nós temos, mas também nos diversos caminhos de pesquisa para encontrar solução? Excelente questionamento. Eu acho que o pós-doutorado ele tem exatamente esse propósito, né? Então, as instituições aqui no Brasil, eu sou fomentada pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, para aprender, né, esses exemplos e trazer essas melhorias para cá. E o principal diferencial que eu vejo é exatamente nessa relação da universidade com a indústria, que é uma relação facilitada. É uma relação que envolve o governo local, envolve a universidade e envolve o governo de todo o Reino Unido também. Então, a construção do bridge foi baseado na complementação, no incentivo de todas essas instituições. E, basicamente, o que eu vejo é que isso ainda é um grande desafio aqui para a gente no Brasil, para a gente aqui no Distrito Federal. Então, se a gente for pensar, os incentivos em startups, os incentivos em pesquisas são bastante consideráveis, né? Hoje, na minha fala, pela manhã, eu mencionei sobre os desafios do evento relacionado a essa cultura nossa da educação. Então, a gente ainda tem um investimento de percentual do PIB em pesquisa científica muito pequeno comparado, né, a outros países mais desenvolvidos e mais inovadores, incluindo o Reino Unido, né, na Inglaterra. Então, o principal diferencial que eu percebo é essa facilidade de estabelecer uma relação setor privado e setor público. Não em termos de ser menos burocrático, porque a Inglaterra é conhecida por ter processos burocráticos, mas esses processos, eles agilizam a relação, em vez de... E trazem transparência no final das contas, né? No final das contas. Então, eu vejo uma agilidade nesse processo, eu acho que esse é o principal exemplo que eu quero trazer essas ideias, eu sempre trago isso nas minhas falas,
Inclusive, tive a oportunidade de falar na Câmara Legislativa do Distrito Federal e mencionei um pouco dessa visão, né, de que é necessário mudar na base, na legislação, para que a gente possa promover o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, o desenvolvimento socioeconômico. Olha, se nós fôssemos aqui falar sobre as diversas inovações, resultado das pesquisas da doutora Andreane Vasconcelos, nós íamos passar uma tarde inteira falando sobre isso. Mas eu acho que o mais importante é que, para os próximos eventos, não percam a oportunidade de vir ao Inovatec, seja você um estudante, um empresário, um pesquisador, não perca, porque aqui estão todos concentrados. Mas quem vai falar para a gente sobre o Inovatec 7ª edição é a doutora Andreane. Então já fica, né, o convite, preparados para o próximo ano, sempre em novembro, a participar da próxima edição do Inovatec, sempre com essa proposta de que essa proposta de união de setor público e setor privado, essa proposta de unir startups, empresas de diferentes portes, a universidade, setor acadêmico, os pesquisadores e principalmente os órgãos de fomento e o governo, para que enxergue que a gente quer fazer essa mudança e que a gente está convidando para fazer essa mudança juntas. Muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns aí pelo Inovatec que a gente tem aí. Eu que agradeço. Obrigada. Por tudo. Oi.